Você já olhou nos olhos de um homem e sentiu que havia algo ali, algo que não combinava com as palavras que ele dizia? Já teve a sensação de que o silêncio dele escondia mais do que a verdade que ele dizia carregar? Às vezes, o corpo fala o que a boca não ousa confessar. Mas será que você está ouvindo com os sentidos certos? Porque a traição, ao contrário do que muitos pensam, não começa na cama. Ela começa no olhar, nos pequenos gestos, nos atrasos sutis, nos elogios que diminuem. E quando você finalmente percebe, já não sabe se é loucura ou intuição. Freud dizia que o inconsciente nunca mente. Ele escapa pelos poros, escorrega nas entrelinhas, se revela nos atos falhos e se esconde nas justificativas que tentam parecer racionais demais. Um homem que trai, na verdade, está tentando lidar com uma culpa que não compreende e por isso age de formas que nem ele consegue explicar. Ele ri mais do que deveria. Ele elogia menos do que antes. E o pior, ele passa a agir como se fosse você quem estivesse em dívida. Isso não é acaso, é projeção. E quando você entende esse mecanismo, começa a ver o mapa escondido por trás da máscara. Nada em um traidor é espontâneo, nem mesmo o carinho. Existe algo ensaiado, algo que busca te manter cativa, presa a uma versão do homem que já não existe. Ele se torna uma performance, uma versão de si mesmo que serve apenas para manter você distraída, enquanto por dentro ele já constrói outra história. E o mais cruel é que ele ainda vai dizer que te ama, mesmo quando já amarrou as cordas do afeto em outro nome. Mas o inconsciente, a esse não perdoa, ele entrega, sempre entrega. Só que nem toda mulher aprendeu a ler esses sinais. Você já se perguntou por que algumas mulheres sentem tudo, mas não conseguem provar nada? Porque a traição emocional não grita, ela sussurra. E o sussurro exige sensibilidade, presença e coragem para encarar o que se quer negar. Um homem que trai está sempre em conflito, e esse conflito vaza nos detalhes. No toque que esfria, no celular que nunca mais larga, no abraço que virou protocolo. Ele pode mentir com palavras, mas o desejo dele já fugiu do script. E é aí que você precisa estar atenta. Quando o corpo dele começa a desmentir o discurso, é porque a verdade está prestes a emergir. Este vídeo não vai te dar respostas prontas, porque na verdade elas já estão dentro de você. O que faremos aqui é acender uma luz onde antes só havia intuição. Vamos decifrar juntos os códigos sutis que revelam quando um homem já não te escolhe, mesmo que continue ao seu lado. Porque toda traição deixa rastros, e Freud sabia. O amor é capaz de perdoar, mas o inconsciente jamais. Prepare-se, porque a verdade que você vai ouvir talvez mude tudo o que você pensava sobre ele. E sobre você mesma. Ele começa a desaparecer devagar. Primeiro nos detalhes, nos bons dias que viram distrações, no toque que parece protocolo, no olhar que já não procura o seu. E você sente, mas não entende, porque ele continua ali, tecnicamente presente, mas emocionalmente ausente. E o mais cruel é que ele sorri. Sorri com aquele sorriso que um dia te deu abrigo, e agora te confunde. Você procura o erro em si mesma, revisita conversas, analisa silêncios, busca motivos onde talvez só exista covardia. Freud dizia que há momentos em que o inconsciente de alguém começa a ferir o outro antes mesmo de admitir que já desistiu. E é aí que começa a traição. Não no ato, mas na deserção emocional. Você se recorda de quando ele te ouvia, de quando cada palavra sua encontrava nele um reflexo, uma resposta, uma curiosidade viva. Agora, o que você diz cai num vazio. Ele responde com generalidades, evita perguntas profundas, se esquiva com argumentos técnicos. Mas o que realmente aconteceu? O que silenciou a escuta, o desejo, o vínculo? Freud nos ensina que o desejo reprimido se converte em sintomas, e os sintomas de um homem que trai são quase sempre disfarçados de rotina. Ele começa a evitar o toque com desculpas banais, a criar compromissos que o afastam e a transformar a intimidade em algo funcional, esvaziado de alma. O desejo dele já não dança com o seu, e o corpo sabe disso antes da mente,
Mas há um ponto mais sombrio, mais difícil de admitir, quando ele começa a se proteger de você. Porque, para continuar mentindo, ele precisa acreditar que está sendo injustiçado. Então ele distorce fatos, exagera seus erros, acusa com palavras que soam estranhas, como se você fosse uma ameaça. Ele precisa se convencer de que tem razão em se afastar. Precisa pintar você como alguém que sufoca, que cobra, que exige demais. Isso não é racional. É defesa psíquica. É o ego tentando evitar o confronto com a culpa. E o mais trágico é que nesse processo, ele começa a te fazer duvidar da sua própria sensibilidade. Você passa a achar que está exagerando, que está louca, que está carente demais, quando na verdade você só está sentindo o que o corpo dele já grita em silêncio. A traição para Freud não é apenas um ato contra o outro, é uma ruptura interna. Um homem não trai porque está entediado, mas porque não suporta mais ser visto de forma tão profunda. O olhar da mulher que o ama o desnuda, e para quem não está pronto para ser inteiro, esse olhar se torna insuportável. Ele procura outra, mulher não porque ela é melhor, mas porque ela ainda não o enxerga, porque ele pode mentir para ela, porque pode inventar uma versão mais fácil de suportar. E é por isso que tantos homens traem quando estão mais amados do que nunca. Porque o amor verdadeiro exige presença, exige verdade, exige confronto, e nem todo homem suporta ser visto sem suas máscaras. Você talvez ainda se pergunte, mas ele me amou? E essa é a pergunta que mais machuca, porque sim, ele pode ter amado, mas um amor imaturo, um amor que ama até o ponto em que não exige transformação, um amor que não suporta ser espelho. O amor maduro, dizia Freud, é aquele que enfrenta a dor da frustração, que não foge do desconforto da realidade. Um homem que trai não foge apenas da parceira, foge de si mesmo. Foge da profundidade que você desperta nele. Foge da própria verdade que já não consegue sustentar. E talvez agora você comece a perceber que o problema nunca foi você pedir demais, mas ele ter muito pouco a oferecer. Porque o amor, o verdadeiro, exige coragem. E trair, quase sempre, é o oposto disso. E então ele começa a te comparar, não de forma explícita, porque ele sabe que isso quebraria a aparência de normalidade que tenta manter, mas nos gestos, nas preferências, nos silêncios que falam mais alto do que qualquer argumento. Você percebe que tudo que antes era suficiente agora é questionável. A comida que você fazia com carinho já não tem o mesmo gosto. A roupa que ele elogiava agora passa despercebida. Os elogios cessam, os olhares se tornam técnicos e você sente que está disputando com uma presença invisível. Freud diria que o desejo reprimido tende a se deslocar para objetos simbólicos, e a outra pessoa, nesse caso, é só o pretexto. O problema real está na incapacidade de lidar com a própria insatisfação. Ele está tentando encontrar fora aquilo que perdeu dentro. É nesse ponto que a mulher começa a se diluir. Ela tenta se ajustar, tenta voltar a ser o que ele amava. Ela se culpa por não ser mais suficiente, se esgota em esforços silenciosos e começa a sacrificar sua própria verdade por uma migalha de atenção. Isso não é amor, é sobrevivência emocional. Mas o homem que trai raramente percebe isso. Ele está tão centrado em sua própria crise, em sua busca por estímulo e validação, que não vê o colapso que causa na mulher que o ama. Ele não enxerga que, ao esconder uma parte de si, está matando lentamente o vínculo. Que a mulher, sem perceber, entra num ciclo de autoanulação, tentando reconquistar alguém que já se perdeu de si mesmo. Em algum momento, ele começa a justificar seus comportamentos. Estou cansado, preciso de espaço. Você está exagerando. E de repente a realidade se inverte. A mulher se torna a vilã. Ele manipula com palavras suaves, com uma calma que fere mais do que um grito, porque a calma dele não é paz, é indiferença, e a indiferença é o maior sintoma de que algo essencial já morreu. Freud explicaria esse fenômeno como uma forma de defesa narcísica. Ao sentir-se ameaçado por um vínculo que exige responsabilidade emocional, o homem se recolhe num casulo onde pode ser o único protagonista. E nessa fantasia egoísta, ele
Se permite tudo, inclusive te ferir desde que continue se sentindo livre. A mente feminina, nesse estágio, entra em colapso silencioso. Ela percebe, mas não tem provas. Sente, mas não pode gritar. E essa prisão emocional é o lugar mais solitário que existe, porque ninguém vê, ninguém entende. As amigas dizem para não ser paranoica, a família diz que ele parece tão bom, mas só você sente. Só você vê os olhos que já não te buscam, o corpo que já não vibra, a ausência disfarçada de presença. Freud dizia que as maiores feridas emocionais são aquelas que não podem ser nomeadas. E uma mulher, traída emocionalmente, sofre exatamente assim, com um luto que ninguém reconhece, por um amor que ainda está ali, mas só como cadáver. É nesse ponto que você precisa se lembrar de quem era antes dele, antes da espera, antes da dúvida, antes da erosão da autoestima, porque o verdadeiro golpe da traição não está na outra mulher, está no que ela te obriga a esquecer, sobre si mesma. Ele não destrói só um relacionamento, ele mina sua visão sobre o amor, sobre o afeto, sobre a sua própria intuição. Mas Freud também dizia que aquilo que é recalcado retorna. E talvez agora o que esteja voltando seja a sua própria voz. A voz que um dia você calou para preservar uma ilusão. E que agora começa a sussurrar que talvez você mereça mais do que migalhas emocionais. E quando ele começa a se ausentar sem sair, a traição se instala de forma quase imperceptível. Ele ainda dorme ao seu lado, mas já não repousa em você. Ele ainda diz boa noite, mas já sonha em outro lugar. E você, mesmo sem querer, se adapta ao vazio. Aprende a conviver com a falta como se fosse rotina, se acostuma com a ausência como se fosse natural. Freud via nisso uma forma de recalque emocional. Aquilo que não pode ser enfrentado diretamente se acomoda nas brechas da consciência, criando uma zona cinzenta onde nada é dito com clareza, mas tudo é sentido com intensidade. E é exatamente nessa zona que o sofrimento feminino se torna mais agudo, porque é um sofrimento que não pode ser nomeado sem ser imediatamente invalidado. Ele começa a tratar a relação como um peso. Qualquer cobrança vira drama. Qualquer gesto de afeto vira obrigação. E você começa a andar em ovos com medo de incomodar, de afastá-lo ainda mais. Mas o que você não percebe, ainda, é que ele já está distante, e não é você quem o afasta, é ele quem se retirou. Porque, no fundo, não tem coragem de assumir que se escondeu atrás de uma máscara. Freud dizia que a resistência ao afeto autêntico é um sintoma de defesas arcaicas. O homem que trai não está fugindo de você, está fugindo da própria vulnerabilidade. Porque amar de verdade exige entrega, e nem todo homem suporta se entregar sem reservas. À medida que essa ruptura se aprofunda, você começa a perder a referência do que é real. A dúvida se torna companheira. Você passa a questionar sua memória, sua sensibilidade, sua sanidade. Ele diz que nada mudou, mas tudo mudou. E a confusão mental que isso provoca é devastadora. Freud chamaria isso de dissonância psíquica, quando o que se vive não combina com o que se ouve, e a mente entra em colapso, tentando conciliar os dois. Você se sente culpada por sentir o que sente. E isso talvez seja a parte mais cruel da traição emocional. Ela faz você desconfiar do seu próprio corpo, da sua própria alma, da sua própria verdade. Mas há um momento em que algo começa a se inverter, em que a dor vira lucidez, em que você para de buscar nele respostas que só encontrará em si mesma. É quando o amor próprio, mesmo ferido, começa a renascer. Freud acreditava que o ego, mesmo esmagado, possui uma força pulsante que pode emergir quando o sujeito para de projetar no outro aquilo que precisa encontrar dentro. Você para de implorar migalhas e começa a recolher os cacos. E percebe com espanto que a mulher que você se tornou na dor já não cabe mais no espaço estreito que ele deixou. Você já não deseja ser aceita por ele, deseja se reencontrar. É aí que começa a verdadeira ruptura. Não aquela que ele iniciou, mas a que você finalmente escolhe. Você já não precisa que ele confesse nada, porque seu corpo inteiro já sabe.
Porque sua alma já reconheceu o silêncio como resposta, porque o tempo da dúvida passou. Agora é tempo de decisão. Freud dizia que o trauma só se dissolve quando é reconhecido. E talvez, ao reconhecer que você foi traída, não apenas por ele, mas por cada vez que se calou para manter a aparência, você esteja finalmente se libertando. E é essa libertação silenciosa, madura, visceral, que ele nunca vai entender. E talvez por isso, nunca vai esquecer. E então, chega o dia em que você para de perguntar, não porque encontrou respostas, mas porque entendeu que as perguntas estavam sendo feitas à pessoa errada. Você não quer mais saber onde ele esteve, com quem falou, por que se afastou. Porque percebeu que mais doloroso do que a traição, em si, é o tempo que você passou tentando justificar o injustificável. Freud dizia que há momentos em que o ego, ao ser continuamente ferido, constrói uma barreira de proteção tão intensa que o amor se transforma em resistência. E você resiste, não por frieza, mas por sobrevivência. Porque continuar se doando a quem já se foi é um tipo de suicídio emocional. E você quer viver, mesmo que por agora isso signifique sangrar em silêncio. A mulher que amava começa a morrer, mas no mesmo espaço começa a nascer outra. Uma mulher que já não aceita se ver como metade. Uma mulher que não romantiza ausências nem desculpas. Que não interpreta frieza como cansaço, nem falta de desejo como estresse. Porque agora ela enxerga. E quando uma mulher começa a enxergar, nem o melhor dos disfarces é capaz de mantê-la presa. Freud nos alertava sobre o poder da consciência. Uma vez que o inconsciente se torna visível, ele deixa de controlar. E é nesse instante que a mulher percebe que a maior traição não é a infidelidade física. É a negação sistemática da sua sensibilidade, da sua voz, da sua presença. Ele pode até tentar voltar. Pode jurar que se arrependeu. Pode até chorar. Mas algo já não responde mais. O espaço que ele ocupava já está sendo preenchido, não por outro homem, mas por algo muito mais valioso, sua própria lucidez. A mulher que um dia se moldou para agradar, agora se molda para ser inteira. E não há volta para esse tipo de despertar. Freud compreendia isso como o rompimento com o ideal narcísico. A mulher deixa de buscar aprovação externa e começa a construir a própria imagem a partir da dor transformada em força. E essa força, quando nasce, faz com que tudo o que antes parecia essencial se torne pequeno, quase ridículo. Você começa a lembrar de si mesma antes do medo, antes da insegurança, antes da carência. E percebe que a mulher que você era já pressentia tudo isso, mas foi silenciada pela esperança. Agora, a esperança muda de lugar. Não está mais nele. Está em você, no que você pode construir, no que pode viver, no que pode amar, sem mendigar, sem implorar, sem se reduzir. Freud dizia que o verdadeiro amor começa onde termina a ilusão. E quando a mulher percebe que não precisa mais de provas, nem de confissões, nem de reconciliações, é porque já encontrou algo infinitamente mais poderoso, sua própria liberdade. E nessa liberdade nasce o perdão. Não o perdão que reconcilia, mas o que liberta. O perdão que não é dito, nem comunicado. O perdão que não precisa do outro. Porque você não perdoa o que ele fez. Você perdoa a si mesma por ter ficado tanto tempo onde já não havia reciprocidade. Você se acolhe, você se devolve. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não dói. Acalma. A ausência não machuca, esclarece. O fim já não é uma ferida, é uma passagem. E talvez, sem perceber, você esteja se tornando exatamente aquilo que ele nunca teve maturidade para amar. Uma mulher inteira, desperta e absolutamente impossível de enganar outra vez. É nesse momento que o mundo volta a ter cor. Mas não, como antes. Agora as cores têm profundidade. Cada gesto seu carrega uma consciência que antes estava adormecida. Você não caminha mais para agradar, caminha para existir. E isso muda tudo. Freud dizia que quando o inconsciente é atravessado por uma verdade dolorosa, o sujeito se reorganiza.
não por escolha, mas por necessidade. E você, mulher, está se reorganizando, recolhendo cada parte que foi abandonada, resgatando sonhos que foram adiados por amor, reconstruindo sua identidade não mais como reflexo de um outro, mas como essência própria. Você deixou de ser a sombra de uma relação falida para se tornar a luz de uma história que ainda vai escrever. E talvez ele perceba. Talvez sinta sua ausência de uma forma que nunca sentiu sua presença, porque agora você não está mais esperando, não está mais tentando consertar o que quebrou, e isso o desarma, porque todo homem que trai acredita que pode voltar, que a mulher sempre estará ali, esperando com os braços abertos, pronta para aceitar metade de um amor. Mas essa mulher agora se foi, e a mulher que ficou não aceita menos do que tudo. Freud nos alertava que, quando a psique se reestrutura após uma dor intensa, ela não volta ao mesmo ponto, ela transcende. E essa transcendência se vê no seu olhar. Ele já não te reconhece, porque agora você é inteira. Não há mais necessidade de provar nada. Você não precisa dizer "eu sabia". Não precisa gritar "você me traiu", porque agora o que grita é o seu silêncio, a sua distância, a sua paz. É como se o tempo tivesse se curvado diante da sua coragem. E nesse novo tempo, você não está mais à mercê de migalhas emocionais. Você é dona do seu espaço, da sua presença, do seu próprio afeto. Freud diria que é neste ponto que o ego deixa de ser ferido e passa a ser o centro de uma nova ordem interna. E o que antes parecia dor insuportável agora se revela como parto. Um nascimento silencioso. Uma mulher que não precisa mais de permissão para existir. E ainda que ele volte com promessas, com arrependimentos, com saudade, você não volta, porque entendeu finalmente que amar não é se apagar para caber no outro. Amar é permanecer inteira, mesmo quando o outro se vai. E isso ele talvez nunca entenda, porque quem trai espera esquecimento. Mas o que você fez não foi esquecer, foi transcender, foi ressignificar, foi deixar de ser ferida para se tornar força. Freud ensinava que toda dor tem uma função: revelar o que já estava desequilibrado antes mesmo de doer. E você, com essa dor, reconstruiu sua casa interna. Agora ninguém entra sem merecer, ninguém habita sem reciprocidade, ninguém toca sem verdade. E é por isso que, mesmo sem querer, você se torna o arrependimento dele. Não porque guarda rancor, mas porque agora é inalcançável. Ele sente sua falta, mas já não tem acesso ao que você se tornou. Porque você não é mais a mulher que foi deixada, é a mulher que se escolheu. E nessa escolha, não cabe mais a dúvida, a espera, a submissão. Freud dizia que o inconsciente age como se soubesse. E talvez agora tudo em você saiba. Foi preciso ser ferida para se tornar indivisível. Foi preciso ser traída para ser inquebrável. Foi preciso ser esquecida, para nunca mais se esquecer de si mesma. E agora, sem que ninguém perceba, você começa a respirar diferente. Não, é mais aquele suspiro que implora por retorno. É a respiração de quem voltou para si. Freud dizia que há forças inconscientes que nos empurram para repetir dores antigas, até que finalmente aprendamos a nos escolher. E você aprendeu. Aprendeu que não é sinal de fraqueza desistir de alguém que te esvaziava. Que não é fracasso dizer basta a quem confundia presença com controle. Você entendeu que amor não é permanência cega, é lucidez compartilhada. E que nenhuma mulher, por mais apaixonada que esteja, deve permanecer onde sua alma é constantemente diminuída para manter uma aparência de harmonia. Nesse novo lugar, você não precisa mais se proteger do abandono, porque já não depende mais dele para existir. O medo de perdê-lo foi substituído pela certeza de que nunca deveria ter se perdido de si. E essa consciência é libertadora. Freud via na repetição dos traumas um chamado oculto à cura. E a sua cura, mulher, está nessa decisão silenciosa de nunca mais aceitar menos do que você oferece. Você pode até sentir saudade, mas é saudade de quem você era antes da dúvida, antes da culpa,
antes do amor mal correspondido te ensinar o que é dignidade emocional. E essa saudade agora virou bússola. Toda vez que algo se parecer com aquele vazio, você saberá que é hora de voltar. Você não se tornou fria, se tornou consciente. Não está amarga, está atenta. E esse estado novo assusta quem te conheceu submissa, dependente, cheia de esperanças. Agora você não espera mais. Você escolhe, você não implora, você observa. Porque o amor próprio, quando amadurece, se torna critério. E quem não souber te amar com presença, com verdade, com responsabilidade emocional, não ficará. Freud falava da capacidade humana de transformar dor em estrutura. E você fez isso. Construiu um alicerce com os escombros do que te destruíram. E ninguém mais saberá desmoronar aquilo que foi erguido com tanta consciência. Ele talvez continue a procurar você em outros corpos. Tentar repetir com outras mulheres o enredo que um dia teve com você. Mas o que ele não entende, e talvez nunca entenda, é que a sua ausência agora é a maior presença que ele carrega. Porque não há nada mais marcante do que uma mulher que se foi sem gritar, sem implorar, sem se vingar. Apenas se retirou com dignidade. Freud dizia que há silêncios que operam como sentenças definitivas. E você, ao escolher o seu silêncio, assinou a libertação que ele nunca foi homem suficiente para conceder. Agora, tudo o que resta é esse espelho novo diante de você. Um reflexo que já não pede amor, mas o oferece a si mesma. Um rosto que não busca provas, porque já carrega verdades. Um olhar que já não suplica, mas observa com profundidade quem merece estar. Freud acreditava que a cura só é possível quando o sujeito se reencontra com sua história e a reescreve com outra linguagem. E você agora está reescrevendo a sua. Uma narrativa onde a traição não te quebrou, te despertou. Onde o abandono não te feriu, te ensinou a ficar. Mas ficar consigo. E nisso finalmente reside a força que nenhuma ausência jamais poderá tirar. Há feridas que não sangram, apenas moldam. Elas esculpem em silêncio uma nova forma de existir, uma nova forma de amar, uma nova forma de estar consigo mesma. E é nesse silêncio que nasce a mulher que sobreviveu à ausência, à mentira, à traição disfarçada de rotina. Ela não voltou intacta. Voltou maior. Voltou com olhos que enxergam além das palavras, com pele que reconhece o toque da verdade, com alma que já não se curva a promessas ocas. Freud diria que o trauma é uma carta não lida que o inconsciente envia repetidamente, até que alguém a abra. E hoje talvez você tenha aberto a sua. Você não precisa de provas, porque sua intuição é testemunha. Não precisa de explicações, porque seu corpo já entendeu. O que antes era dúvida virou certeza silenciosa. O que antes era medo virou critério. Você não precisa mais lutar por espaço no coração de ninguém, porque já encontrou abrigo dentro de si, e isso muda tudo. A mulher que retorna de uma traição emocional retorna com outra densidade, mais atenta, mais firme, mais inteira. E essa inteireza não grita, não suplica, não se exibe. Ela apenas permanece, inabalável, presente, inesquecível. Algumas mulheres descobrem a si mesmas no abandono. Descobrem que não eram frágeis, mas mal orientadas, que não eram carentes, mas ignoradas, e que o amor que buscavam desesperadamente já existia dentro. Só precisava de espaço, de escuta, de cura. Freud via a repetição como um clamor do inconsciente para ser finalmente libertado. E você libertou. Libertou a mulher que existia antes do medo. Libertou a força que estava adormecida sob a carência. Libertou a voz que foi calada tantas vezes por medo de desagradar. E agora ela fala. Não com gritos, mas com presença. E se, por um instante, algo dentro de você foi tocado por essa jornada, então saiba, não foi acaso. Foi memória. Memória de uma verdade que você sempre carregou, mas ainda não tinha tido coragem de aceitar. Talvez o que mais doa não seja o que ele te fez, mas o quanto você se permitiu suportar por amor. Mas agora isso também passa, porque o amor próprio, quando desperta,
Não permite mais recaídas emocionais. Ele não esquece de si. E você, ao lembrar de quem é, se torna invencível. A verdadeira cura, dizia Freud, é quando a dor para de nos controlar e começa a nos ensinar. Se algo em você foi despertado, não deixe isso morrer aqui. Escreva nos comentários o que ecoou mais forte. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar que ainda pode renascer. Curta este vídeo, não como quem consome, mas como quem decide fazer parte dessa transformação. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva neste canal, porque aqui a gente não oferece respostas fáceis. A gente acende as perguntas que libertam, porque às vezes tudo o que uma mulher precisa é ouvir com clareza o que sempre soube em silêncio. Que o amor verdadeiro começa quando você para de implorar por migalhas e começa a se servir da própria luz.